Ok, e aí meninos, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Não sei qual horário que você vai estar vendo essa aula, mas de qualquer forma, seja bem-vindo, né? A essa aula de Geografia para terceiros anos, né? Terceira série do ensino médio. Então nós temos aí a seguinte aula, né? E estou aqui dando essa força para os alunos que estão aí em reta de estudos aí para o Enem. Infelizmente, esse momento nos força, né, a essa condição de paralisação parcial, ou seja, paralisação presencial, já que nós não podemos estar nas escolas, né, a gente está tendo que fazer essas transmissões em aula remota mesmo, né? Então, eu sei que para alguns alunos isso acaba sendo um grande problema, para muitos professores também, e a gente vai tentar fazer o que for possível, né? Ou seja, nós estamos tentando, dentro da nossa possibilidade, fazer o nosso melhor. E, assim, eu espero que vocês aproveitem essas aulas. Essa é só a primeira de outras aulas que virão, tá? Nosso objetivo aqui é um objetivo praticamente solidário, então nós não vamos ter cobranças, não vamos fazer cobranças para os alunos, tá? Então, segue aí a aula de terceiro ano. Nosso tema vai ser baseado no livro didático que vocês receberam, tá? Então, o livro aí Ser Protagonista, volume para terceiro ano, a partir da página 70, né? Onde a gente tem aí o assunto chamado globalização. Então, nessa perspectiva, eu gostaria de apresentar para vocês aqui a nossa aula, né? O nosso slidezinho aqui. E ele segue aí o nosso primeiro campo, primeira questão. Opa, não é isso aqui. Vamos lá. Então, meninos, terceiro ano. Um dos assuntos, né, que mais cai dentro do conteúdo de geografia, né, diz respeito à globalização. Essa globalização nada mais é do que um fenômeno de interação social, cultural, política, econômica, né, entre vários indivíduos em diversos lugares do mundo. Então, a gente pode necessariamente interpretar a globalização por essa ótica, tá? Porém, todavia, como sempre, a globalização nos dias atuais, ela ganha uma dinâmica diferenciada, ela ganha uma característica diferenciada, onde nós a percebemos muito mais do ponto de vista econômico do que de qualquer outra coisa, tá? A partir da ótica do consumo, né? Da lei da mais-valia, onde eu compro, eu tenho para vender, você tem como pagar, você tem acesso. Eu tenho para vender, você não tem como pagar, esqueça, né? Venda pelo menos a sua força de trabalho para que você possa ter condição de comprar o que a globalização lhe oferece. Então, vários autores discutem a globalização no seu ponto de vista, seja positivo ou negativo, seja quais são as consequências, seja quais são as características, tá? Então, aqui nós vamos começar a trabalhar nessa perspectiva também, características e, entre uma e outra, algumas das principais consequências, tá? Eu sei que é um assunto, assim, que muita gente escuta falar, muita gente vivencia, muita gente participou, já ouviu isso em outras séries, muita gente aí nem liga mais, já sei tudo de globalização, não preciso mais de nada não. Beleza. Né? Por isso que a aula é gravada, que cada um vai ter a opção de assistir ou não, fica a critério de cada um, certo? Então, logo no texto aí, na abertura do capítulo, a gente tem a nova ordem internacional. Então, quando ele traz esse texto dentro desse título, a nova ordem mundial, a gente entende, ou seja, é necessário entender o contexto histórico. E o contexto histórico dessa globalização é o fim da Guerra Fria. Termina a Guerra Fria, 1989, 90, 91, vai depender de que
fato específico que você está falando, tá? A gente considera esses três anos aí como fim da Guerra Fria. E aí, a partir de 1991, o que a gente vai observar no mundo é uma abertura econômica, tá? Por isso que a globalização ela tem uma característica muito mais econômica nos dias atuais. Porque a partir daquele momento, o foco da globalização é alcançar o maior número de consumidores possíveis, tá? Ofertar o teu produto e conquistar o maior número de consumidores possíveis, por meio de várias relações que se constituíram ao longo do tempo, né? Mas, enfim, então, a gente tem aí na imagem, logo na página 69, um monte de containers, né? Os portos representam aí uma bela imagem sobre a globalização atual. E por que os portos, professor? Por que os portos, Newton? Os portos representam a entrada e a saída de vários produtos hoje no mundo, né? Pelos portos nós temos aí, ou seja, pelo transporte modal marítimo, circulam aí mais de 70% dos produtos hoje que todos os países consomem, seja por meio de venda ou compra, né? Então essa inter-relação entre os países, seja pobre, seja rico, seja mais desenvolvido, menos desenvolvido, seja emergente ou não, existe ali essa relação de compra e venda, né? Importação e exportação. Então, estes conceitos estão atrelados a essa nova globalização que se caracteriza após o fim da Guerra Fria, né? E aí, esse período, nós vamos estar chamando aí de neoliberalismo, tá? Neoliberalismo econômico. Então, fica a dica aí para vocês associarem essas palavras. Neoliberalismo, fim da Guerra Fria, consumismo, modais de transporte, meio técnico científico informacional, indústria 4.0, então tudo isso aí está relacionado à atual fase da globalização, tá? E aí quando a gente pensa na atual fase da globalização, a gente precisa entender que a globalização é um processo de integração. O que é integração? É colocar ao alcance de alguém, né, alguma coisa. É integrar, é completar, é complementar, é participar. Né? E aí a gente tem uma integração da economia e da cultura mundial. Ou seja, nós consumimos cultura, nós ouvimos músicas, nós acabamos vendo filmes, tá? Comendo alimentos que originalmente são de outros países, acabamos sendo influenciados pela moda, né? E isso forma ali uma cultura local, um aculturamento ou aculturação, onde você já tem a sua própria cultura, mas você absorve uma outra, miscigenando essa cultura ali, produzindo uma nova cultura, tá? A globalização só tornou-se possível nessa modalidade atual por conta dos meios técnicos científico informacional, iniciado ali em 1970, né? Mas na maioria dos países esse alcance é a partir de 1990. Tá? Então é por isso que a gente costuma dizer que essa globalização atual ela só ganha essa característica de fato a partir do neoliberalismo. Tá? E o que o meio técnico científico informacional tem a ver com tudo isso? Bom, para começar, importante ressaltar que o meio técnico científico informacional é a terceira etapa da Revolução Industrial. Seria ali a primeira Revolução Industrial. Você tem o desenvolvimento do motor a vapor, consumo de carvão mineral como principal fonte de energia. Na segunda Revolução Industrial, existe ali o petróleo, o surgimento da indústria petroquímica, o uso da energia elétrica para impulsionar, movimentar máquinas, né? Assim como os combustíveis fósseis. Então, essa seria a característica da segunda fase da industrialização. E a terceira fase, você tem novas fontes de energias alternativas, entre elas a nuclear, o desenvolvimento da internet, uma revolução nos meios de transporte que passam a ser mais rápidos, mais modernos e de maior capacidade. Tá? Além disso, o principal exemplo, né, ou a principal característica desse meio técnico-científico informacional é justamente os meios de comunicação. O advento da telefonia móvel
da comunicação online, né, das redes sociais, da invenção da internet ali, que proporciona outras invenções, né, outras formas de se comunicar, está relacionado diretamente à indústria em sua terceira fase, tá? Como Milton Santos chama, o meio técnico científico informacional, beleza? E aí a gente tem mais recente aí a chamada indústria 4.0, onde alguns autores reconhecem uma quarta fase, né? A fase da miniaturização, da nanorobótica, da biomedicina, da globalização, que busca ali cada vez mais um mercado seleto, né, de mão de obra estritamente qualificada, matéria-prima de primeira qualidade, né, e um mercado consumidor extremamente promissor, certo? Então essas características elas estão associadas também a essa globalização. Um outro fator que complementa, né, esse aí são as redes de comunicação. São um elemento essencial para o desenvolvimento da globalização. Sem as redes de comunicação, nós não teríamos uma globalização tão, tão ampla como a gente tem hoje, né? Você observar numa cultura fechada como a China, ou outra cultura, por exemplo, a cultura árabe, a presença de elementos ocidentais, né? Multinacionais, produtos como celulares, carros, né, que hoje alcançam esses espaços, né, por conta da globalização e do desenvolvimento da comunicação. Uma coisa interessante que eu estava lendo no livro aqui, no texto, né, nessa apostila, que quando Abraham Lincoln morreu em 1860, cadê aqui, 1865, né? Ali alguns meses após a Guerra de Secessão, e a Europa levou 13 dias para saber do falecimento dele, né? Em 1865. Quando Michael Jackson, que nem era presidente, mas sim um popstar, faleceu em 2009, né? Imediatamente ali a imprensa mundial estava cobrindo os episódios, né? Eu me recordo muito desse fato. Em 2001, eu estava adentrando o meu trabalho, né? E me deparei com a TV que ficava na entrada, transmitindo o segundo avião ali se chocando com a Torre Gêmea nos Estados Unidos, né, com uma das Torres Gêmeas. E eu olhava para aquilo ali, eu pensava, nossa, pô, passando um filme de terrorismo a essa hora, 8 da manhã, 8h30, por aí. E aí, alguns minutos depois, eu observei que era a cobertura em tempo real de um fato, né, muito longe do Brasil, sendo transmitido ali para o mundo inteiro, né? Então, essas são alguns dos exemplos que a gente pode colocar a globalização como os elementos que compõem essa globalização, tá? E isso possibilita, né, forma de organização da população de diversas maneiras, tanto de forma positiva quanto de forma negativa, tá? Bom que se destaque aqui, ó. A gente tem aqui alguns exemplos de como que essa indústria 4.0 pode se manifestar. Ela está presente hoje principalmente nos países mais desenvolvidos, mas em países que estão em desenvolvimento, como o nosso, países emergentes, em alguns pontos você consegue identificar. Tecnologia de precisão usada para monitoramento, né, de fazenda, monitoramento do clima, monitoramento da qualidade da água, né, satélites espiões. Na medicina a gente tem vários exemplos aí, né, os drones são alguns dos exemplos aí de como essa questão do mundo globalizado se apresenta atualmente, né? Então a gente tem aí algumas características, né, bem importantes. No mundo globalizado, o avanço tecnológico permite compartilhar informações de texto, voz e vídeo quase que instantaneamente, né?
E os brasileiros, eles são nativos, né? Assim, brasileiro entre aspas, aqueles que têm aí 18 anos para cá, que nasceu 2000, 2001, eles são nativos dessa tecnologia, né? Eu, como sou um pouco mais velho, que é isso, né? Nasci em outra década, eu não vivenciei muita coisa assim na minha infância. Tinha internet, usava outras características para brincar, para me divertir, para me conhecer, para conhecer e ser conhecido, né? Hoje não, hoje a gente observa aí as conexões, né, as redes sociais. Hoje qualquer coisa ridícula chama atenção instantaneamente e rapidinho viraliza. Algo mais sério, mais importante, mais intelectual, mais enriquecedor, demora até um pouco mais tempo. No entanto, isso já não é culpa da tecnologia, mas culpa do fomento que a população tem de algo interessante e algo insignificante, né? Então é importante a gente saber a diferença. O que é interessante e o que é insignificante. O que é interessante para quem e por que é interessante. Tá? Então existe assim, cada um vai dar o seu ponto de vista nesse ponto, nessa questão. Beleza? Então aqui, deixa só eu adiantar aqui. Nós temos outras características, né? Interessante. Então, quando eu falo aqui de rede social, muita gente vai identificar esses símbolos aqui, tá? Eu, particularmente, mexo há tanto tempo com tecnologia e com várias outras ferramentas, e eu não consigo identificar tudo isso aqui nesse momento. Eu precisaria de uma pesquinha, de uma colinha aqui, tá? Mas o fato que eu acho interessante seria isso aqui, né? Eu chamo a atenção disso aqui, ó, desse texto, né? O uso de robôs industriais, o desenvolvimento de espécies de plantas geneticamente modificadas, a criação de medicamentos também exemplificam as inovações das áreas da robótica, genética e bioquímica. Tais transformações científicas tecnológicas têm levado muitos estudiosos a denominar um período no qual passamos da terceira revolução, que seria a indústria, né, 4.0, ó. Então esse aqui seria um exemplo, tá? Vários países hoje têm lá os seus tecnopolos, onde eles usam muito a questão dos jovens como treinamento, né? Por conta de já conhecer mais essa fase da tecnologia, essa fase da globalização. Beleza? Deixa eu só eu apagar isso aqui. A gente seguir. Certo? Vamos lá. Vamos refletir um pouquinho a respeito dessas questões, beleza? Então, aqui nós vamos ter, ó, quais são as características da globalização que estão ocorrendo na atualidade. Então, vamos tentar, assim, não usar o exemplo da pandemia, tá? O que a gente vai ver de característica importante? Bolsas de valores, alta do dólar, turismo, consumo cada vez maior de tecnologia, de eletrônicos, né? Aumento do número de crimes online. Né? Então, você tem, assim, vários são os exemplos dessas características, tá? Outra pergunta. Em sua opinião, que tipo de globalização ainda falta acontecer? Essa talvez seja uma pergunta mais complicada, né? Mas já diria Milton Santos que a globalização ela é um fenômeno que embora tenha lá, dentro da sua descrição, integrar os espaços, ou seja, tornar os espaços mais próximos, é um fenômeno que, ao mesmo tempo que aproxima, afasta. Como assim, Newton, afasta? Vamos lá. Hoje, as marcas de celular, se eu pedir para vocês pensarem aí, vocês vão pensar logo no iPhone, né? Os celulares mais tops da galáxia aí, ultra mega power, né? Cheio de qualidade e caríssimos. Eles são projetados para todo mundo, para qualquer país, qualquer público? Não. Primeiro, que ele é muito caro. Segundo,
ele ele visa, né, atingir mais aos jovens que têm um maior número de utilidades, né? Não que os mais velhos não tenham, tá? Não é isso que eu quero dizer. Mas no dia a dia, sim, ele acaba não sendo um celular limitado. Mas, enfim, o fato é que o preço dele afasta boa parte da população mundial. Só para vocês terem uma ideia, que no Brasil, no final do ano passado, início desse ano, saiu uma pesquisa do IBGE relacionada à renda. O brasileiro em idade ativa, que é de 19 a 65 anos, a gente tem aí em torno de 50% dos brasileiros que trabalham, não vou colocar a informalidade não, tá? Só a formalidade, aquele de carteira assinada, registrada. Entre 18, 19 e 65 anos, 50% desses brasileiros ganham menos de R$900. Tá? Então, quando você tem um grupo de jovens com essa característica, desculpa, um grupo de pessoas com essa característica financeira, como é que você pode pensar em popularizar um equipamento que custa 2 mil, 3 mil, 4, 5 mil reais, né? Então, essa é uma característica que, infelizmente, a gente percebe que a globalização acaba excluindo. Né? Só uma das. Existem muitas outras aí que a gente vai acabar citando, tá? E observando. De que forma você se insere no mundo globalizado? Tá? O mundo globalizado, hoje, ele alcança todo mundo, seja de uma forma, seja de outra, seja direta, seja indiretamente. A partir do momento que nós estamos fazendo aula remota, transmitida, já temos aí um exemplo, né, de como você faz parte disso aí. Essa questão atual da pandemia é uma doença globalizada, né? Surgiu na China e chegou, né, aos 5 continentes em menos de 60 dias. Se essa doença surge há 100 anos atrás, 200 anos atrás, ela levaria muito mais tempo para acontecer, tá? Para alcançar esses espaços. E aí a gente vai perceber nessa característica que o fato da gente hoje estar conectado, sermos pessoas conectadas que consumimos constantemente, nos dá essa característica de pertencimento a essa globalização. Alguns um pouco mais, outros um pouco menos, tá? Ok, então, saindo aqui da nossa questão, tá? Deixa eu ver quanto... Opa. Muitos estudiosos sugerem que as grandes navegações representam um primeiro passo, né, do mundo, desse processo global. Né? Já a gente diria assim, que na essência da globalização, ou seja, do significado de globalização, eu diria que desde o Império Romano, né, as cruzadas, quando os europeus adentraram os espaços de Jerusalém, né? Então são alguns dos fatores que a gente pode justificar aí. O imperialismo na África, né? A conquista de novos territórios, a busca de novos recursos minerais, né? São alguns dos exemplos ali de globalização, porque desde o momento que a gente pensa em interação, a interação acontece dessa forma. As grandes guerras, Guerra Fria, as grandes navegações, enfim. Algumas questões aí são extremamente importantes, né? Então, a gente pensa ali na primeira manifestação da globalização, ou mundialização, né, dos espaços, a gente pode usar as duas características como exemplo, né? Então, lá na época das grandes navegações, quem eram as potências? Espanha, Portugal, França e Holanda. O que eles fizeram com os territórios conquistados?
impuseram suas leis, seus costumes, suas culturas, né? A religião, tudo isso foi imposta. Ou seja, uma interação, absorveram alguma coisa das culturas locais? Com certeza, absorveram. Mas trouxeram também ali muitos elementos da sua cultura, tá? A exploração da população, a exploração de suas riquezas, promoveram essas questões. Outros continentes, né, um pouco mais tarde, também passaram pelo mesmo processo, tá? De colonização. Na mundialização do século XVI, a gente tinha ali, né, as fronteiras entre os estados e as barreiras alfandegárias favorecendo apenas a metrópole. Que barreiras alfandegárias, professor? Os impostos, né? As fronteiras eram delimitadas desde aquele momento. Com a globalização atual, se reduziu a importância das fronteiras entre os estados. A gente pode pensar nisso aí quando a gente se refere a bloco econômico, né? E as barreiras alfandegárias são justamente acordos que são firmados entre os países pertencentes a um bloco econômico para que elas não existam, tá? Ou seja, para que haja uma redução dessas cobranças aí, facilitando o fluxo de capital, produtos, né, entre os países. Amplia, de certa forma, a importância dos grandes mercados regionais, tá? Brasil, Mercosul, Ásia, União Europeia, né? São blocos regionais e têm as suas lideranças, tá? Então, a gente coloca aí como pós-1991, tá? De certa forma, essa característica mais marcante, né? Justamente por conta da aceleração da comunicação, dos transportes, do encurtamento das distâncias. Aqui na página 71, a gente tem aqui a conferência de Bretton Woods, que é a criação de instituições, já esperando para que, em 1989, o consenso de Washington passasse a operacionalizar as atividades dessas instituições, né, de forma mais direta. E uma economia transnacional, né? Ou seja, empresas que surgem num país e passam a atuar em vários países ali, né? Por meio das suas filiais. Bom, eu ia falando, né? Aí a gente tem aqui, na página 71 do material de vocês, algumas questões que eu considero de suma importância. Entre os fundamentos do processo de globalização estão o grande avanço dos transportes, ou seja, eu já falei sobre isso, só estou ratificando, né? A integração mundial da produção e do consumo, a grande expansão do comércio internacional, então você tem hoje um órgão que lida diretamente com isso, que é a Organização Mundial do Comércio, o fluxo intenso de informações em quase todo o mundo, né? Questão dos tipos de capital, capital especulativo, capital produtivo, e o capital volátil, né, que passam aí de forma online, entrando e saindo com muita facilidade. A homogeneidade cultural, as tendências de padronização de equipamento, de costumes, né? Hoje, a gente vê a cultura aí dos jogos, né? Os jovens gostando de muita coisa que muitas das vezes é influenciado pela mídia, né? Não só jovens, muita gente faz isso, né? Enfim. A questão das redes, e aí a gente vai falar um pouquinho dos grandes grupos, né, econômicos globais. Uma rede é um sistema integrado caracterizado pelas conexões e pelos fluxos entre os elementos que a compõem. Nessa característica, nós temos redes, como o Milton Santos chama, né, de redes virtuais e redes físicas. As virtuais como sistema de conexão e operadoras de telefonia, e as físicas como as dos traçados por via de transportes, né? Seja rodovia, hidrovia ou aeroportos, enfim. Então, além dessas redes aí, chamadas de redes técnicas, né? Nós temos as redes naturais, que são aquelas onde o homem não cria, ele só adapta, né? Um exemplo disso são os rios. Ok. Infovias são redes virtuais por onde fluem e se conectam as informações digitais, tá? Essas informações digitais, elas têm ali como principal objetivo
expandir o alcance da globalização, do marketing, né? Seja incentivando o consumo, seja fazendo alguma espécie de transmissão para lazer ou para trabalho. Então, essa característica é muito comum, né? Por exemplo, se eu perguntasse aqui, quem de vocês já escreveu uma carta voluntariamente para alguém? Provavelmente ninguém iria responder. Quem já mandou um e-mail, aí praticamente todo mundo já deve ter feito isso. Se não mandou, pelo menos recebeu um e leu, né? Isso aqui, código de barras, né? Uma invenção hoje que você já tem aí o QR Code que é uma dos resumos, né? Mais informações num espaço menor, tá? Aqui são alguns dos exemplos de produtos relacionados a essas infovias, né? As redes virtuais, redes físicas, como eu tinha comentado antes, né? E aí a gente, como característica principal, nós vamos determinar aqui, ó, um encurtamento do mundo, né? David Harvey já traz isso aqui no seu livro A Pós-Modernidade, um exemplo, né? Mais ou menos semelhante a isso aqui. Então, o que que nós vamos observar neste modelo aqui? Neste modelo, o que que a gente vai observar? Ó? A velocidade em 1500, né, de 16 km por hora. De 1550 a 1930, a velocidade, né, das locomotivas a vapor passam a 100 km e dos barcos, ó, aqui. Enquanto que nos anos de 1950, a gente tem aqui, né, aviões passando dos 600 quilômetros e agora, recentemente, né, a gente tem aí, embora tenha aqui em 1960, nós temos aqui aviões supersônicos que passam disso aqui, tá? Ou seja, a ideia que a gente tem de um mundo menor não é que o mundo ficou pequeno, é que o tempo de deslocamento entre um continente, né, para levar produto, né, aqui, ó, para levar produto para do outro continente, para outros espaços que outrora demoravam ali meses, hoje você faz esse mesmo percurso em dias, né? Dependendo do meio de transporte, até em horas, tá? Então, essa é uma das características da nova globalização. Encurtamento das distâncias, maior alcance das transnacionais e do fluxo de capital. Certo? Então, aí a gente tem aqui uma característica importante relacionada ao livro de vocês, na página 72, que é a investimentos estrangeiros do Brasil, né? Naquela época, muitos países ainda eram fechados à economia moderna, ou seja, a presença de transnacionais e multinacionais. E aí Juscelino Kubitschek, ele abre, né, esse mercado brasileiro exclusivamente ali como forma de protecionismo, né, embora ele já era protecionista, abriu ali exclusivamente para a indústria alemã, quando veio aqui montar a Volkswagen, né? Então, até aquele entanto, ele protegia muito a economia brasileira, mas, no entanto, abriu, facilitou para uma empresa transnacional. E a partir dos anos 90, os governos que vieram fizeram muito mais, ou seja, abriram mais ainda. Alguns por boa vontade, outros porque foram forçados pelo sistema mundo, né? Para você vender hoje no mercado internacional os seus produtos, você precisa comprar ou permitir que as empresas de outros países atuem dentro do seu, né, de alguma forma. O mundo encolheu. Enfim, para a gente fechar aqui, nós temos como principal característica os cabos, né, de transmissão. Então, o mundo hoje ele é repleto de cabos de fibra ótica, tá? Ligando os continentes e levando informação constantemente. Além dos cabos de fibra ótica, nós temos também as telecomunicações, tá? Via satélite. Beleza? Deixa eu ver aqui o que eu tenho. Os cabos, o que eles são, né?
atravessam os oceanos, enfim. E aí nós temos aqui também, ou seja, duas formas hoje de disseminar a informação dentro da globalização, são os cabos e também via satélites, tá? Essa é uma característica importante. Aqui, para a gente resumir, pontos de acesso, né, os nós, observe que os Estados Unidos, por serem a economia mais desenvolvida do mundo, tanto na costa leste quanto na costa oeste, né, tem uma dinâmica de comunicação muito grande. A Europa inteira, né, China agora e Japão, se destacam nesse cenário também. Beleza? Ok, pessoal. Então, vamos fechar aqui, né? Voltando aqui para nossa aula, né? Então, nós temos aqui uma dinâmica de apresentação e eu espero que vocês gostem aí. Próxima semana, na verdade, eu vou começar aqui a partir da página 73, observando essa questão da concentração do capital. Beleza? Então tá, até mais. Fiquem com Deus.